Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Esse é o décimo. Parou, repetindo. Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar dando início na aula de hoje. A lição de hoje é a lição número 8, Materialismo, o inimigo da espiritualidade, que foi escrita pelo pastor Joézer Monteiro Muniz. Para a leitura devocional, gostaria de convidar a irmã Vanessa. Vai estar passando e lendo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 20. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Vou esperar as irmãs acharem para nós vermos. Deuteronômio é lá é um dos primeiros livros, né? É o quinto livro. Amém? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, de se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseres obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos estar lendo o textual. Como os irmãos sabem, vou estar lendo primeiro e depois todos juntos. O textual se encontra em Salmos 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmos 127, verso 2. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salmos 127, verso 2. Antes de passar para o professor, Diácono Rodrigo para a chamada. Somos irmãos da paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos à nossa chamada, então, irmãos.
Ivanil Coelho. Presente. Bíblia e Revista. Sim, senhor. Irmão Leonardo. Presente. Bíblia e Revista. Sim. Irmão Mateus. Presente? Bíblia e Revista. Sim. Rodrigo. Isso fala. Presente. Bíblia e Revista. Irmã Solange Camargo. Presente. Bíblia e Revista. Beleza. Irmão Sônia. Presente. Bíblia e Revista. Amém. Paulo Denis. Irmã Leila. Leila. Senhora. Bíblia e Revista, trouxe? Sim. Irmã Vanessa. Presente. Sim. Irmão Lucas. Irmã Eliana. Presente. A irmã tem a Bíblia e Revista aí? Sim. Irmã Elisiane. Presente. Com a Bíblia aí? Bíblia. É. Irmã Anete. Isso aí, feita a chamada, irmãos. Obrigado. Obrigado, irmãos. Vamos estar passando para a aula, então. Gostaria de chamar a aqui. Gostaria de chamar a irmã Solange. Poderia passar aqui e orar pelo diácono Sônia? Logo após a oração da irmã, o diácono Sônia para falar. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma escola bíblica, Pai querido, Pai santo, por nós estarmos aqui reunidos, Pai querido, para aprender mais e mais de Ti, Senhor. Jesus querido, usa Teu Filho, Pai querido, com poder e autoridade, Pai querido, Pai amado, para, Senhor, passar para nós tudo aquilo, Pai querido, que Ele aprendeu, Pai querido, Pai amado, e que nós venha guardar em nosso coração e nossa mente, Pai querido, Pai santo, Pai de poder, que o Senhor venha falar conosco através dessa lição, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos vão tomar cedo. Quero saudar a igreja do Nosso Senhor. Amém. Dizer que eu acho que nunca tive tão nervoso. Meu Deus do céu. Não fica nervoso, nós estamos aqui para ajudá-lo. Amém? Vamos aprender junto, né? É. Vamos hoje então, a gente fez a leitura textual, né? Salmo 127, verso 2, segunda canção de Almeida, revista atualizada. Na revista vocês vão ver que também, vamos só fazer a leitura desse segundo, que é a primeira vez que eu vejo que eles colocam duas versões, né? Achei interessante, King James. O textual diz assim, a segunda versão, segunda canção: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Amém? Salmo 127, verso 2, a canção da King James. Vamos fazer então uma leitura. O texto base está em Lucas, capítulo 12, e os versículos 22 a 32. Eu vou fazer vou ler o primeiro versículo e depois os irmãos, como de costume, dão a sua participação nos demais versículos. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 32. Todo mundo tem revista? Sim. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer, quantas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai, né? Os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua vida, a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos intrigueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém, irmãos? Os irmãos fizeram as leituras diárias durante a semana? Os irmãos vão ver ali, tudo vai fazer menção ao nosso Deus, que Ele, né, é o provedor do nosso sustento. E nós vamos então falar nessa noite aqui sobre o materialismo, né? Nós temos aqui as duas pessoas que desenvolveram, elaboraram essa teoria, né, essa filosofia, o Friedrich Engels e o Karl Marx. Por nossa perspectiva, infelizmente, né? Porque, como a gente vai ver aqui, o materialismo, ele é uma filosofia maléfica e ela visa aniquilar a fé, né? Porque eles focam 100% em tudo que é material, né? A parte espiritual para eles, ela não existe. É grande a idolatria nos nossos dias, né? O autor vai falar aqui na introdução, quando nós vamos ler na sequência, que falar do materialismo é falar da grande idolatria dos nossos dias, né? O conceito materialista começa com a veneração humana, na busca incessante pela autossatisfação. A crença na matéria, acima de tudo, é uma filosofia maléfica, pois tem por objetivo aniquilar a fé bíblica. O materialismo é imediatista, né? Tem que ser para imediato, é consumista, o que em muitas pessoas frustra as pessoas e acaba provocando, né, ansiedade. Pessoas que têm essa frustração, né, de não ser bem sucedido, materialmente falando, ela fica com essa doença que é a ansiedade, né? E a gente tem até no nosso meio pessoas sofrendo desse mal, dessa ansiedade. Em todos os prazeres e aquisições humanas possíveis, o materialismo ele é imediatista, consumista, concentrando seus esforços no agora, em todos os prazeres e aquisições humanas possíveis. Jesus mesmo vai falar o termo mamon, né? Caracterizando como idolatria o desejo exagerado por riquezas. Como é fácil lembrar das palavras de Cristo na sociedade atual: seja o milionário que venera cada centavo da sua fortuna, ou o pobre que também perde a própria vida na ambição das riquezas. São escravos de Mamon.
realmente tratam os bens como um Deus. E por isso Jesus ratifica: não podeis servir a Deus e a Mamon, em Lucas capítulo 26, versículo 13. Infelizmente esse conceito tem invadido o arraial do povo de Deus. Amém? Então, nós vimos que o autor, conforme o Mateus já falou, que é o pastor Joésio Monteiro Muniz, ele fala na introdução, né, que infelizmente na atualidade o materialismo ele se faz, né, muito presente no nosso meio, é uma idolatria no meio da igreja. Tem pessoas que perdem a sua paz às vezes em busca de enriquecer, né? E isso acaba prejudicando o lado espiritual dessas pessoas. Já quero ratificar, deixar bem claro que tu buscar o teu bem-estar, ele não é um pecado, desde que tudo dentro de uma moderação, né? Tu não pode sobrepor isso a Deus, né? Quando tu deixa Deus para segundo plano, ou tu substitui o foco que deveria ser Jesus Cristo, Deus, aí sim, aí se torna pecado. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ver aqui o conceito no tópico 1, conceito de materialismo, né? Como eu já tinha dito, é uma filosofia maligna, né? É uma filosofia humanista, positivista, que rejeita qualquer princípio espiritual. Reconhece somente a matéria como essencial para todas as coisas. Então, nem de perto passa a questão, né, do que a gente como igreja crê. Amém? Amém. É uma filosofia humanista desenvolvida pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, e rejeita fundamentalmente qualquer princípio espiritual. Afirma que a matéria é essencial para a formação do ser humano, dos fenômenos naturais, sociais, históricos, mentais, culturais e de todas as coisas. Porém, quando analisamos biblicamente, sabemos que esta é uma ideia diabólica, muito mais antiga, exercendo sua influência desde os dias de Noé, na Torre de Babel, em Sodoma, em Gomorra, pós-cativeiro do povo de Israel e etc. São vários exemplos que estão citados aqui, onde a pessoa procura a sua própria satisfação, o seu próprio bel prazer. O povo de Deus, o povo de Israel, né, quando praticamente rejeita o que Deus está providenciando para eles, que é o maná do céu, e depois exigem carne, né, todas as coisas que geram a concupiscência da carne. Os irmãos e o Rodrigo querem comentar alguma coisa? Eu achei interessante lá que eu li ali, né, que seja um dos precursores aí dessa filosofia fosse o Karl Marx, porque ele desenvolveu o pensamento socialista, né, e hoje a gente vê que o que impulsiona mais o materialismo é o capitalismo. É bem interessante essa... Eu até ia ver, será que o autor não errou, porque não faz muito sentido, a não ser que realmente se ele quer eu quero para mim, os outros que se dividam, né? Mas eu achei interessante isso, que ele foi um proponente disso, mas justamente o sistema econômico que possibilitou isso e alavancou isso profundamente foi o que ele rechaçava, né? Mas ele tinha essa ideia igual. E uma coisa interessante que eu vi uma vez no devocional, né? Que de um homem que ele estava assim, né? Buscando só
coisas materiais, deixando família, deixando vida espiritual, nada, só queria correr atrás de dinheiro e coisas materiais e construir um montante assim que não, cada vez mais aumentar meu patrimônio, né? E aí disse que uma vez ele parou assim, o filho dele tinha nascido, né? E daí estava o bebê assim num berço e ele chegou e ficou olhando assim, a criança estava no berço, ele chegou e ficou olhando, parado assim, parecia que estava absorto assim, né? Olhando aquilo lá. E daí a mulher dele chegou e pensou, que você está olhando aí, achando que ele está caindo em si da importância do filho, né? O que ele tem feito, que ele não tem estado presente. E ele assim, eu fico admirado que possam cobrar $100 por um berço desse, né? Para ver a tamanha a materialidade das coisas, assim, o quanto ele estava absorto nisso, né? Ele olhando o filho dele, o bebê ali, o que estava prendendo a atenção dele e fazendo ele refletir não era o filho, não era a vida, né? Mas era o custo de um berço. Apegos excêntrico ao material mesmo. Óbvio, você te falou uma coisa. Então vamos passar aqui, irmãos, para o tópico 2. Aqui seria mesmo um conceito sobre materialismo. Os irmãos entenderam o conceito então de materialismo, né? Tópico 2, então, aqui na nossa revista vai falar sobre o materialismo e a igreja, né? O que nos interessa. Ó Senhor, e os irmãos chegar agora. Então, o materialismo e a igreja, né? Vai nos falar aqui então que o materialismo ele tem invadido a arraial das igrejas como um pretexto de necessidades naturais. Como eu falei, né? Tu buscar o que é necessidade natural, ele não é materialismo, não é uma busca incessante, enfreada para acumular bens, para, né, crescer, ficar rico, ter a fortuna. É buscar a necessidade do dia a dia que precisa para sobreviver e viver, né? Viver bem também. Não é errado buscar então essa melhoria de vida e ter o seu conforto, desde que isso não vire uma cobiça, um desejo incontrolável, desenfreado de querer ter, né? Os irmãos sabem, são conhecedores de outras pessoas que, ou já ouviram falar de pessoas milionárias que eles não gastam e acumulam fortuna e fortuna em cima de fortuna e não são capazes, como o Rodrigo falou, de repente se desprender de uma quantidade, né, de uma quantia. Vocês imaginam quantos milionários existem no mundo, né? E quanta fome existe no mundo. Se cada um fizesse uma pequena partezinha, eles não vão gastar esse dinheiro na vida deles nunca. Mas se eles fizessem, eu não digo que nem todos façam, mas eu creio que a minoria faça isso. Apoia projetos sociais, né? Essas campanhas contra a fome e tal. Mas as pessoas, esses milionários, eles não têm as mãos abertas, eles não têm essa vontade de querer ajudar, né, o próximo. Segundo Paulo, nossas prioridades como igreja devem ser. Peço para o irmão Alvo abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Amém? Paulo na revista vai dizer aqui que ele também foi instruído a ter fartura, em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Mas também ele, que percebeu a inspiração divina,
e nesse mesmo contexto para advertir quanto à prioridade. E aí então aquele versículo pegou algo que acabou de ler, né? Portanto, sejais ressuscitados em Cristo, buscai as coisas que são de cima, né? Priorizem isso, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque quando nós partimos daquilo que vai interessar, realmente, né, são as coisas do alto. Tudo que a gente acumular, né, guardar aqui, não vai servir mais para nós, e de repente até sirva para gerar discórdia. Porque eu conheço famílias que o pai não tinha nem falecido direito ainda, estava no hospital e os filhos já estavam brigando pela herança, pela fortuna do pai. E isso é muito triste. Então, Paulo, né, ele nos orienta, né, nos aconselha a buscarmos as coisas do céu. O suprimento das necessidades. Vamos ler então aqui dentro do tópico 2 e dentro do materialismo e a igreja, o ponto 1 aqui, o suprimento das necessidades. Vou pedir para o irmão Rodrigo ler então. O tópico 1? Isso. Tá. A igreja de Cristo precisa compreender que Deus sempre supre necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dentre tantos conselhos paternos, ouvi: entenda a diferença entre vontade e necessidade. Sem dúvida, a grande maioria das coisas que queremos não são uma necessidade para nós. E a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Quando procuramos suprir todas as nossas vontades e não necessidades, essas vontades tornam-se concupiscências e passamos a ser materialistas, nos esquecendo da nossa prioridade, Jesus Cristo. O terrível pecado do povo de Israel no deserto não foi por causa das suas necessidades materiais, mas sim por colocar em primeiro lugar os seus desejos, desconfiando do suprimento divino e desprezando o maná, que representava o alimento mais importante, o espiritual. Jesus também alerta a igreja quanto aos cuidados do mundo. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então o problema é quando todos os nossos desejos e ambições começam a concorrer com a palavra de Deus. Nesse momento, precisamos buscar a graça e o poder de Deus para pôr um freio neles. Lembre-se, nada melhor do que a vontade de Deus para a igreja. A prioridade e o desejo da noiva é o noivo. Amém, irmãos? Vamos grifar esse último versículo, essas últimas duas linhas. A prioridade e o desejo da noiva é o noivo. Amém? Então aqui, conforme eu vou desenvolvendo, precisamos entender a diferença entre vontade e necessidade, né? Muitas vezes nós temos vontade de um monte de coisa, mas na verdade não é a nossa necessidade. E quem melhor do que Deus para conhecer, né, o nosso íntimo e saber, né, qual é a nossa vontade e qual é a nossa necessidade. Muitas vezes nós pedimos coisas que são da nossa vontade, e Deus não dá porque não é uma necessidade. Ele está vendo que talvez aquela tua vontade momentânea ali vai te trazer prejuízo espiritual, de repente sirva até de caminho, de um meio de tirar do meio da igreja, né? Mas se for a necessidade, a palavra vai nos dizer que Deus, ele é fiel para cobrir todas as tuas necessidades. Amém? A Bíblia diz que Deus suprirá todas as suas necessidades. Nossas prioridades devem ser Jesus Cristo. Nosso problema é quando nossos sonhos e ambições começam a concorrer com a palavra de Deus. Quando as nossas ambições elas começam, né, a divergir com a Bíblia, ou começam a colocar, né, como quem disputa, né, as tuas ambições referente à Bíblia, a palavra de Deus. Quando ela começa, os teus sonhos, as tuas ambições, né, começam a te afastar da presença de Deus.
Esses dias nós estávamos conversando em casa, o Leonardo, daí ele disse assim, pai, mas eu vou ter que fazer faculdade, mas aí não vou mais poder ir nos cultos nas quintas. Mas isso é um desejo, é um sonho que Deus vê também a parte pessoal dele. Não é porque ele não vai vir nos cultos na quinta que isso vai se tornar alguma coisa negativa. Ele pode vir nos cultos nos sábados. O Eric, por exemplo, está estudando na semana, mas ele está vindo aqui no sábado, está indo no culto no domingo nas 7, né? Ele não está se afastando da presença de Deus. Nós temos recursos para nos continuarmos alimentando, desde que não viremos uns desigrejados, né, irmão Rodrigo? Desigrejar também não dá. Tu tem que fazer parte da congregação e continuar na presença do Senhor. O ponto 2 do materialismo e a igreja vai falar um grande equívoco da igreja morna, né? Atestar a sua saúde espiritual somente com as conquistas terrenas. Isso aí a gente cansa de ver que muitas vezes os irmãos eles são avaliados por isso, né? Pelas conquistas. O irmão chega. Não sei se os irmãos têm essa mesma visão, mas quando geralmente a pessoa dentro da igreja ela prospera assim, bem de vida, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso se equivale a uma vida cheia de espiritualidade, e às vezes não é. A parte material não serve para medir a tua espiritualidade. Tem que ser duas coisas distintas, né? Tu cresce materialmente falando, mas o espiritual tu tem que ser igual ou melhor que isso. Se dá ênfase nas conquistas materiais, ainda que a vida espiritual esteja indo de mal a pior. Temos na Bíblia o exemplo da igreja de Laodiceia, que é uma igreja riquíssima, né? Mas em termos de espiritualidade, né? Deus dizia que estava a ponto de vomitá-los, né? E infelizmente a gente também vê no nosso meio, né? Como a gente está falando do materialismo e a igreja, a gente vê no nosso meio que muitas famílias, né? Elas materialmente estão bem, mas espiritualmente a família está às traças, né? Gostaria de falar alguma coisa? Isso aí uma vez nós tivemos aqui um conjunto de lições que era a mordomia. E às vezes nós somos, como é que eu vou dizer, empurrados para o materialismo, porque nós não exercemos com responsabilidade a mordomia dos nossos recursos, né? Daí a gente acaba tendo que muitas vezes negligenciar a nossa vida, a vida espiritual. É como se fosse um ciclo, assim, ó. Até a gente cria um problema pra gente mesmo, né? Se eu gastar mais do que eu recebo, logo ou eu vou ficar endividado, ou eu tenho que ganhar mais dinheiro de alguma maneira, né? E daí acaba sendo algo que se retroalimenta, né? Porque eu tenho que trabalhar mais e às vezes a gente vê assim que por exemplo, quando o salário vai aumentando, né? Tu vivia com um salário, aí o teu salário aumenta, era para tu ter uma sobra ali para poder ir fazendo, tendo uma reserva financeira para um momento de dificuldade, enfim. Mas quando vê, tu não consegue ter reserva nenhuma, porque o teu padrão de vida também aumenta os teus gastos, né? Daí tu começa a ver que não, eu preciso trabalhar mais e hoje com possibilidades de trabalho autônomo, né? Se complementar a renda, comprar um Uber, uma coisa assim, né? Só que daí a gente acaba, aonde que isso aí vai desencadear, né? O tempo que a gente teria para Deus é o que vai sofrer o pênalti, né? Não, eu tenho que sustentar minha família, meu lar, preciso honrar as minhas dívidas, né? Só que eu teria que ter dado um passo atrás, me organizar e não comprometer aquele
tempo que eu devo estar com Deus, né? Não sei se eu fiz entender. Eu entendi? Os irmãos entenderam? Amém? Só complementando uma coisa assim, ó. Um tempo atrás eu tinha um ótimo emprego, assim, ó, um salário assim, ó, excelente. Não podia me queixar de nada, sempre ajudando muita gente. E eu tinha deixado a igreja de lado. Então hoje eu fiz a sessão de desapego. Eu fiquei com o estritamente necessário para mim e estou me envolvendo mais na minha espiritualidade, com a igreja, sabe? Então, como eu deixei de ajudar muita gente, essas pessoas viraram as costas para mim. Então, o que eu tenho agora, a minha família, é a igreja, entendeu? Então, assim, ó, o que eu tenho hoje não é meu. Se eu tiver que dar, eu dou. Daí eu fiquei assim, ó, puxa vida, será que eu estou agindo certo? Será que eu agi errado no passado? Sabe? Então, hoje eu estou cuidando mais da espiritualidade. Correto? Correto. Estou dando prioridade para o seu espiritual, né? Estou dando prioridade para mim. As outras coisas a palavra diz que o Senhor ele vai acrescentando, né? Daí até uma irmã da igreja me criticou, porque hoje eu passo algumas dificuldades, sim, mas eu tenho que correr atrás. Eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho tudo para mim pagar. E uma irmã falou assim para mim, mas Deus proverá, mas eu tenho que ir atrás também. Eu não posso ficar só esperando, sentada dentro de casa. Então, é bem por aí. A gente já vai chegar nesse tópico aí, irmão. O ponto 3 aqui, na página 40. Quem gostaria de fazer a leitura do tópico 3 aqui, do ponto 3 aqui? Jesus não compartilha seu povo. Algum voluntário? Jesus não compartilha o seu povo, a sua igreja, com ninguém. Nem o embaraço ou pecado desta vida deve nos fazer desviar o olhar de Cristo. Note que a palavra de Deus nos fala em embaraço e pecado. Ainda que não estejamos em pecado, podemos nos envolver com muitas coisas que tiram a nossa atenção, desviam o nosso olhar de Cristo e, isto sim, nos fará pecar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 2, Deus diz a Judá: eu me lembro de ti, do teu amor quando noiva. Me seguias no deserto, numa terra que não te semeia. Nas lembranças de Deus a respeito do seu povo, o que conta é a entrega total. Quando apenas seguimos o Mestre, sem prioridade em coisas terrenas, Deus lembra com saudades quando o seu povo tinha apenas um alvo: segui-lo. Não queriam ficar, tampouco plantar no deserto, pois sabiam que Canaã era o seu lugar. Assim deve ser a igreja, apenas seguir a Cristo, tendo a certeza que não temos nada para nos prender a esta terra, pois pertencemos a Canaã celestial. B. A ordem bíblica é olhar para o autor e consumador da fé. O texto e o contexto nos dão a certeza que o caminho e a visão são retos na direção de Jesus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Diz que o seu Espírito Santo tem ciúmes da nossa amizade com o mundo. Então, neste romance perfeito entre Cristo e a Igreja, Ele espera que tenhamos olhos só para Ele. Alguém já ouviu essa expressão que Jesus não compartilha seu povo, a igreja, com ninguém? Que Ele é ciumento? É, Né? A Bíblia diz que o Espírito tem ciúme. E também tem, acho que não sei, não Ele lembro. diz que nós somos propriedade exclusiva. Isso aí eu ia falar. Isso aí. isso.
A palavra diz que o pecado, sim, nos separa de Deus, né? E os embaraços, o embaraço pode nos fazer desviar o olhar de Cristo e do que realmente nos interessa, né? Que é essa comunhão. Como o próprio Diácono Rodrigo tinha falado, eu também, no meu tempo, quando eu trabalhava, a gente vira refém das horas extras, né, Rodrigo? A gente se acostuma com o salário e aí depois tu ali começa a gastar mais do que deve, começa a precisar ganhar mais, recorre às horas extras, quando tu está no meio do embaraço aí que tu tem que sujeitar, né? Fazer hora extra porque tu precisa honrar com teus compromissos. E assim nós temos muitos exemplos, né? De coisas que podem nos embaraçar e fazer nos desviar do olhar dessa comunhão, né? Que nós devemos ter como uma prioridade, né? Essa comunhão com o nosso Criador, né? Nosso Salvador, Jesus Cristo. E a ordem bíblica é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Essa é uma outra frase que vocês devem trazer bem no coração, né? Muitas vezes, até as diversidades, as dificuldades, fazem nós olharmos para um lado para o outro, enfraquecer, né? Mas a gente tem que sempre olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Um conselho muito sábio que nos deram logo assim que a gente se converteu, ó, tu não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para o alvo, para Jesus, porque se tu olhar para a direita muito ou para a esquerda, uma hora tu vai se decepcionar com o irmão. E aí essa decepção talvez possa ser tão grande que tu desista da caminhada, né? Tu para de correr a corrida, né? E chegar lá no finalzinho. Quer comentar alguma coisa, irmão? Vamos para o tópico 3. Alguém gostaria de fazer a leitura do tópico 3 para nós? O materialismo causa o aprofundamento no pecado. A irmã Vanessa? Gostaria de ler? O materialismo tem em sua base os 3 fundamentos do pecado. Assim como a fé em Deus, através de sua palavra, nos conduz às profundezas do mistério divino por meio do Espírito Santo. O materialismo leva às profundezas do pecado. 1. O ser humano distante de Deus para atender seus desejos insaciáveis, concupiscências, tem um materialismo, busca por dinheiro, status social, prazeres, etc. Uma busca incessante. Sem a libertação através de Cristo, esse é um caminho sem volta na imensidão das trevas. Quem não se surpreende diariamente com as tamanhas atrocidades que acontecem nos nossos dias? No mundo em que vivemos, os pecados da humanidade sem Deus não deveriam nos surpreender, mas suas práticas são tão profundamente malignas que nem entre os animais irracionais existem. A palavra de Deus explica, na Epístola de Tiago, no capítulo 3, verso 15, que a sabedoria que vem do mundo é terrena, animal e diabólica, ou seja, tem níveis de aprofundamento. A busca pelos prazeres terrenos desumaniza a humanidade para praticar coisas abomináveis até níveis irracionais e diabólicos. Realmente são práticas cada vez mais terríveis, pois se originam da própria mente de Satanás. Por mais incrível que isso possa parecer, tudo começa pelo materialismo, um dos grandes exemplos bíblicos de perversão, destruição. Começando pelo materialismo, é Sodoma. Jamais esqueçamos para onde o materialismo pode nos levar. Amém, irmãos? Um exemplo bem atual. Os irmãos lembram do período de pandemia, né? E lembram que no período de pandemia, assim que surgiram as vacinas, teve uma enfermeira aplicando soro fisiológico para ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Imagina se tem coisa pior, coisa mais diabólica do que isso. Amém? Então aqui diz, né, que o materialismo ele tem em sua base os 3 fundamentos do pecado, né? Quem gostaria de ler para nós? 1 João 2,16.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Então, os três fundamentos do pecado: concupiscência da carne, né? Concupiscência dos olhos, né? E a soberba. A soberba não precisa nem enfatizar, né? Eles não são sabedores, né? Agora, a concupiscência da carne também, aquele desejo desenfreado, né? Pode falar, Igor. Vamos ler um texto que está escrito na Bíblia, no Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Esbanjares em vossos prazeres, né? Quando a Bíblia também diz que quando a gente gasta e não gasta no pão, né? E na sequência aí vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Obrigado, irmão. Então, a concupiscência da carne, né? Pelos prazeres, deleites sexuais. Concupiscência dos olhos, né? Que é aquela busca desenfreada, né? Por aquilo a compulsão que eu vejo, eu quero. E a questão da soberba, até como o próprio irmão Álvaro acabou de ler e mencionar, né? Tem um ministério aí, eu não sei se ainda ensina isso, mas ensinava muito alguns anos atrás, que sempre foi materialista, né? Então eles ensinavam os seus fiéis que se tu gostasse de uma coisa na frente de uma casa, alguma coisa, tu parava ali, levantava as tuas mãos e dizia: eu tomo posse em nome de Jesus e é meu, né? Então, até isso chegou na igreja moderna, né? Então, o senhor vê que as coisas são difíceis. Só misericórdia, né? Aqui nós lemos também, essa parte que a irmã leu aqui, que quando isso ocorre, só resta, né, a gente clamar, já te dou a palavra, a gente clamar ao nosso Senhor, né, para que Ele tenha misericórdia, isso não venha acontecer no nosso meio mais. Ou então, pelo menos, nos orientar e nos fazer conscientes de que isso não deve ser uma prática nossa, né, como cristãos. Pode falar, irmão Rodrigo. O irmão Álvaro falou ainda, também saiu uma notícia de um cara que ele foi no banco e deu para pagar lá papel em branco. Chegou da carteira assim, tinha uns quantos papeizinhos, né? E deu em branco. A pessoa, é isso? Não, o pastor lá disse que era para chegar e isso aqui que foi orado. Eles entendiam que aquilo lá ia, tipo assim, ser materializado em dinheiro, que as pessoas iam aceitar, e ele pegou um monte de papelzinho, cortou no formato de um retângulo, um dinheirinho, né? Mas papel em branco, foi o que eu fiz em branco. Chegou e foi pagar isso, né? Porque ele tinha que ter fé, ele ia dar e as pessoas iam aceitar. Sabe? No momento, talvez ele ia se transformar em dinheiro, né? E as pessoas compram essas coisas, essas ideias, né? Um dia eu vi também um pastor falando sobre isso também, que tu tem que orar e pedir, né? E daí, dentro do que está escrito ali, pedindo nessa vez porque pedir nós para esbanjar os nossos prazeres, ele escreveu: vem dinheiro, vem. E ele ficou assim: vem. Aí quando vê uma pessoa correr lá, uma mulher, pá, dinheiro no bolso dele, olha aí, ó, já começou, vem, olha a onça, né? E aí, e as pessoas corriam e vinham assim, porque o que elas pensavam?
Eu estou ali contribuindo e eu vou receber também. E saíram comemorando, dando dinheiro para ele, colocando no bolso. E ele, ó, viu como funciona? Tá? O poder do pensamento positivo. E daí é um negócio assim, não sei, parece, a gente contando assim, parece que não, é piada, não é real. Mas é real. Né? É real e no nosso país tem acontecido, imagina em outros aí também, né? Então é algo bem diabólico mesmo, mexe com a mente das pessoas assim, de uma maneira absurda, né? Absurda. É a ponto da pessoa perder a noção das coisas, né? Na Bíblia está escrito, né? Nós não lembro se eu coloquei aqui ou não. Os feitos da humanidade nos últimos tempos, os feitos da humanidade iam superar os feitos do maligno. Imagina como vai, para que lado está caminhando a humanidade, né? O que o ser humano é sem Jesus? É uma pergunta que a gente pode fazer. Se eu perguntar para cada um aqui que não nasceu num lar cristão, né? A gente sabe de onde que veio, de onde Jesus nos tirou, né? E quão grande foi a transformação, né? E quantas atrocidades o homem comete sem ele, né? Sem Deus. Lê para mim Tiago 3. 3:15. O hino está aqui diz assim: o que eu sou sem Jesus, nada, né? E aí depois esse refrãozinho se inverte aí. Mas a conclusão é de que sem Jesus nós somos nada. Pode ler. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É conforme a irmã Vanessa tinha lido ali, né? As atrocidades do homem, né? O tópico 5, eu acho que esqueceram de colocar um 1 na frente ali para ser o tópico 4, mas como está tópico 5, eu botei tópico 5 aqui, irmãos. É o cuidado que não falha. Então esse é um conselho que o autor colocou aqui, né? O salmista Davi afirmou: não temerei mal algum, e o Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará. O Salmos 23, né? O cuidado do Senhor também a gente pode ler ele em Deuteronômio 8:4. Não. Irmão Solange, acha para nós Deuteronômio 8, versículo 4. E também aqui em Lucas 12, 22 a 32 foi o nosso texto áudio, o texto básico. Aí esse nós não vamos ver de novo. Deuteronômio 8, 4. 8:4. Isso. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Cuidado que o Senhor teve, né, com o povo de Israel, né, Rodrigo? 40 anos eles no deserto, e aí nem a roupa, nem o sapato, nada se desgastou. O Senhor cuidou deles. Amém? Ó, aqui no tópico 4, o salmista Davi também reconhece o cuidado de Deus até mesmo no vale da sombra da morte, conforme o Salmo 23. Suas palavras esclarecem tamanha confiança: não temerei mal algum, né? E isso é um dos salmos, né? Mesmo que o povo de Israel tenha desconfiado de Deus e murmurado quando foram provados no deserto, Ele mesmo lhes lança em rosto: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 8:4.
Jesus também diz aos seus discípulos: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não duvidemos, não murmuremos, não sejamos cobiçosos, mas confiemos no Senhor. Amém? Eu até coloquei aqui, a gente vai deixar uma coisa bem clara, que a gente não está ensinando qualquer tipo de apostasia. Minha irmã falou, a gente teve pessoas no nosso meio que a gente sabia que a mãe apoiava que o filho não estudasse, esperando a vinda de Jesus, que o filho não trabalhasse, esperando a vinda de Jesus, e não é isso que a palavra ensina, A gente precisa se esforçar, buscar o nosso sustento, honrar os nossos compromissos, mas sempre tendo em foco Jesus Cristo, como centro, que é o que vai nos conduzir a morar com Ele um dia. Amém? A conclusão, então, vamos ler aqui em Timóteo 6, versículo 7. Primeiro Timóteo 6. Quem achar, pode ler. 6, versículo 7 ao 12. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já até o qual? Até os 12. Tendo qual feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, irmãos? Amém. Aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, É o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é o problema, mas o amor excessivo, O amor desenfreado pelo dinheiro que é o problema. É a raiz de toda espécie de males, Amém? Amém. E como aqui a gente leu, a irmã Solange acabou de ler, Uma pessoa que não sabe, administrar de maneira consciente a sua fortuna é uma cilada. É uma cilada que provoca a perdição da pessoa. Amém? Então era isso que eu ia passar para os irmãos. Se eu deixei a desejar, o Espírito Santo vai ajudar numa releitura aí, os irmãos entenderem mais alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa? Ou o evangelista Alvo? Bom, quanto à questão do materialismo na igreja, não é pecado ter carro bom, não é pecado ter casa boa, não é pecado querer trocar de carro. Eu oro, preciso trocar de carro, mas qual é a minha intenção que eu sempre digo para Deus? Eu quero ter um carro melhor para poder pensar num carro maior, para poder levar os irmãos. Eu gosto de fazer isso, transportar os irmãos, na casa dos irmãos de uma maneira mais confortável. Eu quero progredir, mas a minha intenção está vinculada à obra de Deus. Então essas coisas não são pecado, a gente querer ganhar mais, se desenvolver mais. Só isso não pode nos tirar
na presença do Senhor. Então, esse equilíbrio a gente sempre tem que achar. O meu projeto de crescimento, de prosperidade, enfim, eu tenho que estar sempre vinculado com as coisas do Senhor. Isso não pode me tirar da presença de Deus, né? Tem muita gente que às vezes, né, faz alguma coisa esperando receber em troca de Deus alguma coisa. Isso é materialismo. Eu só estou querendo a bênção e não o dono da bênção, né? A mesma coisa dentro da igreja, né? Quando a gente começa a prosperar, o irmão falou, chega a pessoa com um carro novo, quer mostrar, quer botar em frente, quer não sei o quê. Então acho que a gente precisa ser discreto, modesto, dar glória a Deus pelas coisas que Deus está acrescentando na nossa vida, né? E que o nosso coração sempre esteja voltado para isso, né? E aí vai desde as coisas simples, né? Da vestimenta, do bem material do carro, seja o que for, né? Se a gente quiser fazer isso para apresentar aquilo que nós estamos tendo, né? Para nos aparecer a respeito daquilo que a gente está recebendo, a palavra que eu queria usar era outra, por vaidade, por status, Deus não se agrada dessas coisas. Isso é materialismo, né? Deus se agrada que a gente testemunhe que Deus nos abençoou. O nosso coração estava no Senhor e a nossa bênção veio dele, a vitória veio dele, né? Enquanto o senhor falou do Léo estudar, eu também incentivo o Mateus, incentivo bastante o Eric. Isso é fundamental para o desenvolvimento deles. Fundamental, né? Profissional, intelectual, né? Hoje, um tempo atrás, né? A classe evangélica eram feitas de pessoas com baixo nível escolar, baixíssimo, né? Não se fala ainda, falavam problema, não sei o que, falavam errado. Começou a igreja assim, num período diferente, e esses homens foram muito usados por Deus. Hoje nós somos frutos disso, né? Mas na sociedade atual, a gente precisa evoluir e acompanhar algumas coisas, não o mundanismo, mas, por exemplo, hoje são necessários, né? Pessoas crentes sendo colocadas como juízes, como promotores, como advogados, como uma série de situações, né? Pessoas que também estejam capacitadas para, por exemplo, defender a igreja em causas judiciais. Quem é que vai defender? Vai ser o ímpio? Vai ser um irmão crente que estudou, se preparou, né? Vai crescer na sua vida pessoal, mas também aquilo que ele aprendeu vai estar vinculado à igreja, vai estar a serviço da obra do Senhor, né? Eu conheço várias pessoas, vários jovens que se formaram advogados, que trabalham na igreja, né? Médicos que trabalham na igreja. Então, pessoas que se desenvolveram, estudaram, cresceram, mas em paralelo estão sempre servindo a Deus e aquilo que eles conquistaram, que eles aprenderam, serve, né? Para ajudar na obra do Senhor. E no próprio meio deles, né, irmão? Serve de testemunho, né? Sim. Por exemplo, eu também já vi reportagens e matérias de médicos cristãos porque é uma classe bem descrente, né? Mas através do testemunho deles, outros médicos começaram a ver que realmente existia uma outra verdade por trás daquilo que eles acreditam. Eu queria complementar a respeito disso também da faculdade, né? Porque eu fiz a faculdade já depois de eu estar trabalhando, né? Então já era mais carga em cima ainda, né? E durante um bom tempo ali eu tentei pegar as cadeiras, não tinha dinheiro para pagar toda, né? Para estar todos os dias. Aí eu pegava sempre cadeiras em dias que não conflitasse com dias de culto, né? Só que mesmo assim, por exemplo, às vezes eu pegava uma cadeira que era na quarta-feira, e daí às vezes era terça, quarta, depois na sexta. Só que chegava na quinta, eu tava muito cansado. Aí chegava já em cima do horário, aí eu comecei, hoje eu não vou, eu culto isso de oração lá, as irmãs tem os outros para atender lá, né? Daí eu comecei a me, como é que eu vou dizer, me justificar, né? Porque é uma ausência justificada, eu tô cansado, né? Aí quando chegou no último semestre eu tentei, agora eu vou dar um ligeirão, vou tocar o máximo de cadeira que der para terminar. E com isso já tinha projeto de conclusão também, né? Virava à noite, às vezes ia virar para o trabalho.
E daí, pra mim parecia que estava tudo ok. Eu estava preparado para esse momento, né? Eu achava assim, não, eu tô estudando, eu preciso estudar, né? Só que nesse momento, depois eu fiquei sabendo que foi um momento assim que o Moacir pensou que ia me perder, que a Dalene estava vendo que eu estava fraco, né? Tanto que ela e a irmã Solange fizeram campanha lá em casa por mim, né? Eu estava trabalhando, elas estavam orando por mim lá, né? Mas um dia eu falei, mas da onde quando o Moacir falou, da onde que o Moacir tirou que eu ia me perder, né? Porque eu nunca passou pela minha cabeça sair da igreja, né? Ela disse, não, mas teve um momento ali quando eu estava fazendo faculdade, tu estava bem fraco, assim, tu não estava muito interessado, né? Parece que estava indo por ir, né? Estava no piloto automático. E daí, mas graças a Deus, assim, que Deus deu sabedoria para elas, né, orarem por mim. Né? Eu sei que talvez outros irmãos também oraram e eu não sabia disso. Né? Então, nesse momento, assim, os jovens, né, a faculdade é necessária, a gente precisa, né, mas tentem sempre estar com a sua visão espiritual aguçada ali, entendendo o momento que vocês estão, né, e nós como igreja, orar, interceder, incentivar, né. Agora, a gente tem 2 jovens que estão nessa situação agora, que é o Eric e o Lucas. Né? O Eric está estudando todos os dias. O Lucas é justamente nos dias de culto, nos dias de semana, né? O Alan tem um trabalho também, mas o Alan que trabalha de noite, né? Você consegue vir no final de semana. Então a gente tem que orar muito por eles, né? Para que o Senhor venha dar graça a eles, tá? E eu tenho tentado manter contato sempre com o Eric, como é que estão os teus devocionais? Porque antes de entrar na faculdade, antes de começar essa correria dele aí, ele perguntava como é que eu posso fazer para não recair na fé e tal. Eu disse, cara, tenha teu momento devocional diário, não negligencia, né? E às vezes eu pergunto, como é que está o meu devocional? Eu falo, não, tá, tô fazendo, tô orando, tô lendo a Bíblia ali sempre. E para ir nos cursos, eu disse, vai no sábado, você vai no domingo, né? O Lucas agora até... quando eu vou lá para o Parque Residencial Hamburgo, eu vou tentar levar ele, porque na quarta tem. Até quando forem lá na sexta, se tiver lugar, convidar ele, né, para ele poder estar participando. Enfim, a gente tem que ver como igreja, como que a gente pode incentivar eles, né, e ajudar para que eles consigam ter ainda uma maior qualidade na sua vida devocional e espiritual, né? Então, estudem, mas não percam de vista o foco, né? Honrar Cristo em tudo aquilo que estão fazendo. É isso. Falo pelo que eu sei, né? Só complementando assim também, que nem o irmão falou antes, trabalho, a gente faz aquele monte de hora extra para ir suprindo aquela necessidade. Eu tinha um filho na faculdade e o outro fazendo o técnico de enfermagem. Consegui formar eles. Eu pegava 7 horas da manhã no serviço, saía às 7 horas da noite. 15 para as 9 eu tinha que estar nos meus eventos para fazer. Então eu chegava em casa 2h15, 2h30 da manhã. Eu não dormia, gente, eu ficava sentada na ponta da mesa para não perder o horário para levantar no outro dia de manhã para trabalhar. Então, era aquele ciclo e eu me afastei da igreja por causa disso, sabe? Então, uma coisa me puxou na outra. Então, nós como os pais, a gente nunca deve dizer assim, não vai estudar ou não vai fazer uma faculdade. Que para pai e mãe, isso sempre vem em primeiro lugar, é o bem-estar do filho, mas sempre incentivando eles a não se afastar da igreja. Eu me afastei da igreja para dar o melhor para eles, sabe? Então, hoje em dia, assim, eu vejo assim, não, será que eu fiz bem ou será que eu fiz mal? Em ter me afastado da igreja? Porque eles já eram maiores, eles podiam ir à luta também.
eles poderiam buscar por eles. Sabe? Então, Se afastou então para dar o bem material, suporte material, entre aspas. suporte material, porque eles ganhavam pouco. E eu me desgastava trabalhando, era 2, 3 eventos por semana. Eu dormia sentada na ponta da mesa. O falecido meu ex-marido pegou e disse, ó, tu não vai descansar? Eu chegava e ia no servicinho, as olheiras eram aqui embaixo. Daí tinha aquele compromisso ainda. Que pilotar um fogão também não é fácil, gente, sabe? Então assim, ó, muitas vezes eu chegava a cochilar, às vezes eu parava assim, eu chegava a cochilar em pé, trabalhando. E tinha a minha senhora que disse, ó, tu tem que acordar, senão tu vai te queimar ou tu vai se acidentar aqui dentro. Então assim, ó, sempre botando a igreja na mente deles, ó, não se afastem, porque eu passei por isso. Daí não foi eles, fui eu que me afastei. Mas graças a Deus, Deus providenciou que a senhora Graças voltasse, a né? Deus. Um deles está na escola. O que mora em Santa Catarina, sim. Os outros 2, não. Alguém mais, irmãos? Vamos passar aqui na frente, vamos fazer o círculo.